Mateus 17, 14. Diz assim a palavra do Senhor, e essa palavra é a verdade. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, e dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho que é lunático, e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, e muitas vezes na água. E trouxe-o aos seus discípulos, e não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando vós sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui e vai para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Palavra do Senhor para a nossa vida. Diga glória a Deus. Coloque a mão sobre a sua Bíblia. Se você não tem a Bíblia, coloque a mão no cantinho da Bíblia da pessoa que está pertinho de você aí. Pai, esta é a tua palavra e nós pedimos que o Senhor fale e toque o nosso coração de forma intensa, mesmo em poucos minutos, Pai, que o Senhor ministre poderosamente aos nossos corações, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Queridos, a gente vê aqui a narrativa de um rapaz que foi curado de uma enfermidade emocional. É chamado aqui por Mateus de o jovem lunático. A definição de lunático é aquele que tem humor inconstante. Diminui o fundo para mim. Aquele que tem temperamento variável. E por que lunático? Porque ele vive no mundo da lua. E fala também de uma cura dessa enfermidade, através da fé, da oração e do jejum. É o que Jesus fala que curou aquele menino. Queridos, nós estamos nesse mês de setembro, e esse mês é chamado, aí pela nossa sociedade, de o mês amarelo. Setembro amarelo. Porque é o mês onde vai se fazer campanhas, onde está se fazendo campanha em vários lugares do nosso Brasil, do nosso país. Inclusive, recentemente teve uma grande campanha agora na primeira semana em Goiás, falando a respeito do Setembro Amarelo. Mas o que é o Setembro Amarelo? É o mês em que vai se falar como lutar contra o suicídio, que é um ato cometido por uma pessoa que está doente emocionalmente, e ela acaba sendo levada ao suicídio. Assim como tem o Outubro Rosa, que é uma campanha desde o começo da década de 90, que começou nos Estados Unidos, e que incentiva as mulheres a fazerem a mamografia, para prevenir o câncer de mama, né? E tem tido muitos resultados, muitas mulheres que têm descoberto a doença ainda precocemente, e tem conseguido vencer aquela doença. Então, no mês de outubro, existe essa campanha em vários países, chamado Outubro Rosa, e foi criado também no mês de novembro, o Novembro Azul, que muita gente conhece, que incentiva os homens a fazerem o exame de próstata, prevenindo assim o câncer de próstata. É um movimento que começou, segundo a nossa pesquisa, na Austrália, na década de 90 também, e começou sendo chamado de Movember, que é a mistura de Mustache com November. Mustache, que é bigode, e November, que é novembro. Então ficou o movimento Movember. Queridos, e então nesse mês do Setembro Amarelo aí, se fala então, essa campanha está se fortalecendo ainda no Brasil, né? E desde 2014 para cá tem se falado a respeito disso, muitas pessoas já têm conhecimento dessa campanha,
fala então da prevenção ao suicídio, que é um ato final cometido por uma pessoa que está doente emocionalmente. Essa semana aí, queridos, a gente teve, agora no final do mês de agosto para cá, a gente teve uma declaração de uma pessoa muito conhecida no Brasil, que é um padre, né? Um dos mais conhecidos do Brasil, que é o padre Fábio de Mello. Quem conhece? Quem já ouviu falar do padre Fábio de Mello? É uma pessoa muito inteligente e ele é um homem muito conhecido pelo fato de ser cantor. Ele tem alguns livros aí, enfim, eu não acompanho o trabalho dele, mas vejo na mídia, né, na internet. Ele é um homem muito influente na nossa sociedade. É um rapaz jovem, é um ano mais novo que eu. Sou jovem, né, gente? Oh, que maravilha, né? Ele é um ano mais novo que eu, somos bem jovens. Ele tem 46 anos. E ele fez uma declaração que muitos viram aí através da internet. Ele foi para a televisão e falou, tanto em TV aberta como na Canção Nova, que é uma TV católica. E ele falou do que ele está vivendo, da doença emocional que ele está vivendo. Eu vou fazer alusão à vida deles. Eu poderia citar muitos outros, mas eu quero falar um pouquinho sobre esse fato que é bem recente e que eu fiquei muito surpreso quando tomei conhecimento. Ele, há uns 2 meses atrás, ele conta, estava contando agora, que 2 meses atrás ele teve um ataque, assim, em que ele ficou com muito medo. De repente, do nada, ele começou a sentir muito medo, sentia que o coração batia muito forte, as mãos começaram a suar frio, e uma sensação horrível, uma sensação de que ele iria morrer, e uma coisa muito ruim, muito ruim, muito ruim. Ele, então, foi levado ao médico e foi diagnosticado que estava com síndrome do pânico. E o médico disse assim: olha, você tem que se tratar emocionalmente, psicologicamente. E ele é um homem que, dentro do entendimento e da fé dele, é um homem que ajuda as pessoas a melhorarem emocionalmente. E ele pegou, e o médico deu um remédio para ele e falou: se você tiver outra crise como essa, você toma esse remedinho que vai te controlar. Mas você não pode tomar esse remédio em excesso, porque pode te viciar. Então você toma quando você tiver esse problema. E ele estava contando que passaram esses 2 meses, então estava chegando em Fortaleza para cumprir 3 dias de compromisso. Assim como um pastor itinerante, ele viaja cantando, pregando. Chegando em Fortaleza, a hora que o avião tocou o solo, ele, dentro do avião, ele disse que teve aquele ataque novamente, um medo terrível. Gente, reação física. Um medo terrível, as mãos suando, é aquele tremor no corpo e aquele desejo grande de sair dali, de sumir, de desaparecer, e uma coisa horrível, o coração disparando, e ele lembrou que tinha um remédio guardado dentro da bolsa. Ele pegou e colocou aquele remédio na boca e se acalmou, e ele conseguiu descer do avião, e ele disse que passou 3 dias terríveis, com aquela sensação horrível, e tomando aquele remédio para cumprir os compromissos de pregação, de show de música e tal. E ele voltou para a casa dele e falou assim: isso aí vai resolver com descanso. E quando ele chegou na casa dele, ele disse que entrou para o quarto, e aí ele se acabou. 10 dias dentro do quarto, sem falar com ninguém, se escondendo debaixo da cama por medo. Ele disse que a sensação, o desejo de morrer, o medo de morrer era tão grande, que ele dizia: é melhor morrer do que sentir esse medo de morrer. Imagina que coisa. E aquele tremor e aquela sensação horrível, e ninguém conseguindo fazer nada por ele. E ele foi para a televisão e disse agora: estou mal, estou me tratando. Queridos, eu não sei o que é síndrome do pânico, mas o que eu sei é que o que as pessoas relatam é que é muito ruim sentir isso. É muito ruim passar por essa experiência. Meu irmão já teve um ataque nesse sentido, e na ocasião ele foi procurar o auxílio, o refúgio em Jesus, né? E Jesus o abençoou, enfim. Mas o fato é que muitas pessoas têm vivido essa sensação: taquicardia, medo, uma opressão, uma angústia sem razão aparente.
que muitas vezes pensa, não, eu vou dormir uma noite e isso vai resolver. Aliás, normalmente quem tem síndrome, está vivendo esse momento de síndrome do pânico, eles relatam que cada vez dorme menos, que não consegue apagar, não consegue se desligar. Queridos, eu quero dizer a você que existem necessidades que quando a gente não cuida, aquilo ali vai se complicando. Existem pequenos sentimentos que quando não são cuidados, vão se tornando doença. O auxílio médico, no caso de uma pessoa que está vivendo uma doença emocional, ele é recomendado. Procurar, eu reconheço a psicologia, a psiquiatria, eu reconheço a ciência como uma forma de tratamento. Aliás, Jesus reconheceu a importância dos médicos. Jesus, em Mateus 9,12, ele diz assim, olha, os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Então Jesus reconhecia que quem estava doente precisava ir ao médico. Então, a gente entende que muitas vezes o tratamento é necessário, não estou dizendo para ninguém, não se trate, você é um ser humano, e é uma máquina extremamente complexa, o que está dentro da tua cabeça, dentro do teu coração, pode resultar numa destruição do seu corpo, dependendo do que vai lá dentro. Sexta-feira nós falamos a respeito de guardar o nosso coração, com relação aos ataques externos que nós sofremos, que entram através dos nossos olhos, e através dos nossos ouvidos, e através muitas vezes da nossa leitura, da informação intelectual, isso vai adoecendo o nosso coração. Queridos, o fato é que muitas pessoas pensam, não, eu estou indo na igreja, eu vou no culto, e isso aí já está sendo suficiente, só ir ao culto eu te digo, eu até vou usar o eis que te digo, né? Só ir ao culto não resolve a situação de ninguém. Muitas vezes é necessário se tratar e é necessário fazer algo que eu vou relatar para você daqui a pouquinho. Humanamente falando, se você quebra o seu braço, você procura um ortopedista, um médico. Se você tem um problema sério no dente, o que você vai fazer? Pegar um alicate e puxar ele? Não, procura um profissional. Ou vai orar, Senhor, em nome de Jesus, sai dente! Sai, eu te expulso daqui. Não, você não vai expulsar dente. Você vai no dentista, ou ele vai cuidar, vai tratar, ou vai extrair, enfim, vai implantar outro no lugar, mas é o dentista que resolve. Aí tem um problema, apareceu um problema na pele, eu vou ficar lá, sai mancha, sai, eu te ordeno. Não, eu vou procurar um dermatologista. Isso eu estou dizendo humanamente falando, questão de medicina. Aí Jesus pode me curar? Pode. Jesus pode restaurar a minha vida de um momento para o outro, pode tirar uma mancha da pele, pode fazer sumir um caroço, pode restaurar até uma fratura. Pode. Semana passada eu contei aqui, orei, um menino estava lá no hospital, estava orando em casa. O menino foi restaurado de um traumatismo craniano, um inchaço, diminuiu na hora. Jesus foi lá, colocou a mão, curou. Eu creio na cura divina instantânea, e Ele pode fazer do jeito dele. Ele não é obrigado a fazer, mas Ele pode fazer, todo o poder está nas mãos dele. Amém, queridos? Jesus pode restaurar, curar um coração. Conheço um pastor que veio da Bahia, aidético, em estado terminal, na época em que não existia coquetel para se tratar a AIDS. A pessoa morria mesmo, foi atingida pelo vírus HIV, ela morria, não tinha jeito. Ele veio em estado terminal, pesando menos de 50 quilos, um homem de uma estrutura óssea, de uma boa altura, pesando menos de 50 quilos, chegou aqui, foi para uma igreja, Jesus curou ele da AIDS, isso tem muitos anos. Ele gostou da filha do pastor, casou com a filha do pastor da igreja dele, e ele tem filhos lindos, maravilhosos até hoje. Ele é gordo até demais, viu gente? Recuperou seu peso, é um servo de Deus, um pastor, um pregador da palavra. Jesus cura. Queridos, o fato é que muitas vezes a gente está doente interiormente, a gente vai deixando a coisa passar, a gente não faz o que tem que ser feito. Nós somos um dos países que sofre de maior ansiedade de pesquisas em todo o planeta. Nós somos pessoas, o brasileiro sofre muito de ansiedade. O que é ansiedade? É você não conseguir viver o agora,
Você está aqui no culto, mas a sua cabeça está pensando o que vai acontecer amanhã. Você está aqui no culto, preocupado com o que você vai pagar essa semana. Não veja a hora, pastor, de acabar esse culto. Está faltando quantos minutos para acabar? Porque eu tô com aquela pizzada marcada lá, meu Deus do céu, 11 horas. Pastor, acaba logo para a gente chegar lá, comer aquelas pizzas lá. Mas isso aí é ansiedade, viu? No culto não pode lembrar da pizza. Recebe a pizza depois do culto aí, né? Queridos, essa da pizza é lógico que é uma brincadeira, mas muitas vezes a pessoa não consegue viver o presente, ela está preocupada com o que vai acontecer essa semana, com o que vai acontecer o mês que vem. Sabe por que o presente chama, nós temos o passado, o presente e o futuro? Porque presente é uma dádiva de Deus para você, é um presente de Deus para você. Viva intensamente o presente. Você está aqui no culto, viva a pregação, viva a mensagem, dê glória a Deus, recebe para a tua vida, em nome de Jesus. Aplauda quando for aplaudir, glorifique quando for, é o momento, é o teu presente. Deus te deu esse presente. Muitas vezes a pessoa não consegue viver o presente com a sua família, começa a conversar, ela fica ali calada, ociosa, doida para pegar o celular, muitas vezes não pega por respeito, mas fica coçando a mão ali, para ver o que está acontecendo fora do ambiente onde ela está. Deus está falando. E nós também somos um dos países, não tanto quanto ansiosos, mas nós somos um dos países mais depressivos também, de pessoas com excesso de depressão, sofrendo por coisas que passaram, por coisas que já aconteceram, e deixando de viver o presente que Deus nos dá. Queridos, se a gente detecta esse sintoma na nossa vida, nós temos que procurar cura nessa área. Por que a gente ora muitas vezes para Deus curar um caroço, ora para Deus curar uma enfermidade na cabeça, uma enfermidade no joelho, e a gente muitas vezes não diz: Deus, eu estou mal emocionalmente. Deus, eu não estou conseguindo viver meu presente. Aí Jesus aconselha: não andeis ansiosos pelo que você vai comer, vestir. Não fica ansioso por isso, com o que vai acontecer amanhã. Ele não está falando para você ser uma pessoa que não vai trabalhar, não estou nem aí, não é isso. E ele faz dá um exemplo lá, ele fala: os passarinhos, os pardais, eles não plantam, não colhem e eles comem. Os lírios do campo não tecem fios, eles não fazem roupa. Aí ele chuta o balde, né? Mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem como os lírios do campo. Aí ele fala: porque Deus está cuidando deles. E vocês não são mais importantes do que pardais e lírios? Então, o detalhe, queridos, é que se eu estou vivendo um momento difícil, eu tenho que crer que Deus vai cuidar do meu amanhã. Eu preciso fazer com que o meu presente seja intenso. Se o meu problema é financeiro, eu preciso de uma inteligência, de uma sabedoria, eu preciso trabalhar, eu preciso me organizar, eu preciso viver bem o presente, para que no futuro as minhas finanças estejam equilibradas. Se o meu problema é familiar, é um atrito constante, é uma tribulação dentro de casa, eu preciso voltar para o meu presente dentro, junto com a minha família, para eu reprogramar a minha vida, para que eu tenha um futuro abençoado com a minha família. Eu preciso ter inteligência para conduzir a minha vida. Se eu não pensar na minha vida, eu não terei bons resultados. Queridos, eu trouxe um exemplo de uma cura emocional hoje, de Jesus, que fala do jovem lunático, aqui em Mateus. Quando você lê o texto, está também em Marcos e em Lucas, fala que esse rapaz, além de ter esses sintomas, ele era mudo, ele era surdo-mudo também. E Jesus, o pai dele chega para Jesus e fala: Senhor, queridos, imagina a cena. Senhor, eu sei que o Senhor está curando as pessoas, e eu tenho um filho em casa, ele é lunático, ou seja, ele vive no mundo da lua, ele não vive o presente, ele está sempre viajando. Viajando no sentido, não de viagem, pegar um avião e tal, ele está sempre longe de onde ele deveria estar. E a doença dele é tão terrível, Senhor, que ele tenta muitas vezes o suicídio. Ele tem vez que se joga na água e tem vez que ele se joga no fogo.
Queridos, existem hoje em dia muitas pessoas possessas desse mal. Sabe aquela pessoa, já me relataram isso várias vezes, pastor, eu estava dirigindo e de repente eu falei, eu vou jogar o meu carro contra uma carreta e acabar com a minha vida. Pastor, eu estava passando em cima de um viaduto e eu parei, dei uma olhada, e disse assim, ó, eu vou pular desse viaduto e acabar com os meus problemas. Teve uma onda aí não tive contato físico, contato pessoal, digamos, com ninguém, mas a gente viu muito noticiário, e ainda tem alguma coisa aí rolando na internet, de uma tal de baleia azul aí, né, que era um movimento que rolou na internet aí, que estavam levando pessoas a irem progredindo na sua ação, até que eles se cortavam e se matavam, e cumpriam o propósito que tinha aquela brincadeira, entre aspas. Queridos, o fato é que hoje, infelizmente, a história desse jovem lunático está se repetindo na vida de muitas pessoas. E aquele homem chega e pede para Jesus. Aí Jesus fala assim, mas e aí, vocês já não estiveram lá com os meus discípulos? Aí ele falou assim, Senhor, é que os seus discípulos não puderam curar meu filho. Aí Jesus pega e fala para eles, até quando vocês vão viver comigo, mas não vão ter fé para curar? Aí Jesus pega, expulsa aquele demônio da vida do menino. Queridos, olha aqui para mim, redobra a sua atenção para a gente encerrar. Eu citei aqui o exemplo de um homem que está vivendo síndrome do pânico. Talvez alguns se identifiquem com a história dele e digam, pastor, eu estou vivendo e estou caminhando para essa mesma situação na minha vida. Jesus, ele não deu um remédio para aquele menino, ele expulsou o demônio que estava na vida dele. Ele expulsou o demônio. Queridos, se nós queremos ser livres de verdade, nós não podemos permitir que demônios se alojem na nossa vida, que eles permaneçam na nossa vida. Jesus curou o menino, ele ficou, o outro texto lá de Lucas diz que ele ficou como morto no chão. A hora que ele foi curado, Jesus pegou ele pela mão, levantou e ele passou a ser uma pessoa livre daquele mal naquele momento. Redobre sua atenção. Os discípulos vêm num particular com Jesus e perguntam, Senhor, por que nós não conseguimos curar aquele menino? A gente está curando em nome do Senhor, por que nós não conseguimos? Jesus já tinha falado que eles não tinham fé. É o primeiro ponto para a gente viver uma vida emocional saudável. Ter fé. Acreditar que Deus pode fazer por você. Você tem que acreditar nele, não apenas falar dele. Aí Jesus falou, sabe qual é o outro ponto? É que essa casta de demônio, eu quis buscar o que é casta. Você sempre ouve falar, né? Essa casta de demônio só se expulsa com jejum e oração. Casta. Espécie de demônio nível hierárquico ou de atuação resistente ao poder de Deus, podendo ser como todos expelido apenas pela fé e autoridade em nome de Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo. Tem casta de demônio que ela é resistente a simplesmente sair em nome de Jesus. Não, o nome de Jesus tem poder, só que quem está mandando ele sair tem que ter autoridade, tem que ser cheio do Espírito Santo. Nós estamos entrando em um período de consagração, domingo que vem, jejum de Daniel. Muita gente pensa que isso é brincadeira, pensa que é só ficar abrindo mão de alguns tipos de alimento. Isso é consagração que vai gerar em você autoridade. Demônio não sai com grito. Não adianta lá gritar, jogar a gravata para trás, gritar, trocar ideia com o demônio. Ele não vai sair no grito. Existem castas de demônio que Jesus falou, é através de fé, oração e jejum. Diferente do que muitas pessoas pensam, a fé vem primeiro.
porque isso traz a convicção e a certeza de que quando você orar, você vai trazer um benefício à sua vida por intermédio da misericórdia, do perdão, da ação e da vontade de Deus. E depois a oração e o jejum é resultado dessa fé. Eu gostaria que todos estivessem engajados nessa semana em fazer esse jejum. Você não vai morrer de fome, porque tem um monte de coisa que você vai poder comer. Tem um monte de coisa que você vai poder beber. Mas você vai se abster de algumas coisas. Detalhe, não é só jejum. É oração 3 vezes ao dia. De manhã, na metade do dia e à noite. É na visão de Daniel. É um ato que vai nos aproximar de Deus. E que vai expelir. O que é expelir? É expulsar, lançar fora com força, com efeito. É tirar da direção. Aquele menino foi livre da surdez, da mudez, e foi livre daquele espírito que o levava ao desejo do suicídio. Queridos, por que muitas vezes as pessoas, a exemplo do padre que eu citei no início da ministração, elas estão rodeadas de pessoas, como ele mesmo disse, o meu desejo era parar com tudo. Ele falou com essas palavras, queridos, há menos de 15 dias atrás. O meu desejo era parar com tudo. Ele dizendo, de pregar, de cantar, de viajar, de ser padre, parar com tudo. Ele falou, por que eu não paro? Por causa dos contratos, porque eu tenho obrigação com uma série de pessoas, e eu não posso parar. Então eu tenho que continuar. Mas continuar para mim está sendo um sofrimento. Esse não é o propósito de Deus para a vida de um homem e de uma mulher. Agora, detalhe, queridos. Pastor, hoje o senhor tirou o dia para criticar um padre? De forma nenhuma, eu tenho um respeito muito grande, tenho amigos que são padres. Não tenho intenção de criticar ninguém, porque existem pastores, colegas meus de ministério, que estão na mesma condição. E aquele padre, nessa mesma declaração, ele disse assim, que recebeu várias mensagens de WhatsApp, depois que ele falou na TV, de padres que chegaram e disseram assim, Padre Fábio, eu vou confessar para você, eu estou vivendo a mesma situação que você, só tem uma diferença, eu não tenho coragem de falar para ninguém, eu tenho que sofrer sozinho. E quantas vezes a pessoa sofre sozinha? Mas hoje a gente está vendo aqui, que ninguém precisa continuar sofrendo sozinho. Existe Jesus para estar te estendendo a mão. Ele está te dando uma direção nessa noite. Talvez não seja para você essa palavra, porque você esteja bem. Mas você vai poder ajudar alguém, através da sua fé, através da sua oração e do seu jejum. Quem está comigo aí, dá um glória a Deus. Queridos, eu quero confessar a vocês, não estou aí, nossa mensagem está sendo transmitida pela internet, certamente ela pode chegar aí a muitos lugares do país, do planeta. Eu tenho 47 anos de idade, eu nunca soube o que é passar 2 noites, 3 noites sem dormir, porque estou perturbado, porque estou preocupado. Eu nunca tive um sintoma físico. Tá aí, hoje minha mãe está aqui no culto, está minha esposa, estão os meus filhos. Eu nunca tive um sintoma físico, por questões emocionais. Sabe, queridos, são coisas assim que eu quero que você viva intensamente dessa forma. Se você nunca viveu, glória a Deus, se proteja, se blinde, porque o inimigo está aí para matar, roubar e destruir. Ele quer te pegar, ele quer me pegar também. Mas nós precisamos estar revestidos. Sabe o que é revestido? É algo que está acima do que você veste. É como uma espécie de armadura que te protege. Queridos, me permitam concluir com um exemplo bíblico que me vem à memória agora.
Jesus curou o menino lunático através da fé, da oração e do jejum, não é isso? Então diga comigo, fé, oração, jejum. Tudo isso é muito... Pastor, o senhor está espiritualizando muita coisa. Tudo isso é uma verdade, é muito importante. Mas tem um homem que me vem à mente, dentre muitos, chamado Neemias. Uma certa vez ele estava mal emocionalmente. Quem já ouviu falar de Neemias aí, diga amém. Amém, né? Tem vezes que a gente pede para abrir um livro de Neemias e pode ir em casa tomar café e voltar, que a pessoa está procurando ainda. Neemias, se falar Obadias então, ele fala, está na Bíblia? Enfim, mas o Neemias está na Bíblia. E lá no capítulo 2 de Neemias, ele vai servir o rei Artaxerxes. Ele vai servir o rei olha para ele e fala assim, por que você está com essa cara de tristeza? Eu nunca te vi assim. Aí o rei fala assim para ele, certamente, essa tristeza é uma doença do seu coração. Essa tristeza vem lá de dentro. Aí ele fala assim, rei, eu estou triste mesmo. Porque como é que eu vou ficar alegre se a casa onde meus pais moravam, a minha cidade, foi toda destruída, foi toda queimada, os muros foram destruídos, a minha cidade está em ruínas, como é que eu vou ficar feliz? Ou seja, ele disse assim, ó, a minha família não está bem, eu estou triste pela minha família, eu não estou legal por dentro, pela minha família eu estou sofrendo, e muitas vezes a gente está sofrendo por um filho, não é assim? Por um pai. Quantos jovens nós temos aqui que a gente está conversando direto aí, porque o pai, a mãe, não quer que ele esteja servindo a Deus. O pai e a mãe põem obstáculo para ele servir a Deus, ao invés de apoiá-lo. E nós estamos sempre orando, estamos sempre conversando. Então muitas vezes o próprio pai, a própria mãe, muitas vezes o filho, o irmão, a irmã, enfim, alguém, é um obstáculo, dificulta a sua fé. E aí Neemias fala assim, é porque está tudo destruído lá onde minha família está. Mas, olha aí queridos, olha você nessa história aí, se enxerga no lugar de Neemias. Ele falou assim, mas rei, tem um detalhe, se o Senhor me ajudar, e me liberar, e me der subsídio aí, apoio, para eu ir lá, reconstruir os muros, e refazer tudo que foi destruído, eu tenho certeza que eu vou ficar bem. O rei falou assim, então é o seguinte, você vai reconstruir aquele lugar. Querido, sabe uma outra coisa que faz você se levantar do estado que você está, faz você ficar melhor? São os seus planos. É projetar alguma coisa boa para fazer daqui para frente. É ter um projeto, um sonho, sabe? Eu quero fazer, eu quero estudar. A tua mente tem que estar ocupada com coisas boas. Aqui na igreja tem tantos projetos para você se envolver, tantas áreas. Tem tanta coisa para você fazer. Na sua vida profissional tem tanta coisa que você pode fazer, empreender. Então, Neemias, a partir dali, ele começou a reconstruir os muros de Jerusalém. E ele teve lá a oposição, teve Sambalate, teve Tobias, teve o pessoal que veio contra ele. Só que ele estava tão forte para vencer os opositores, que ele foi lá e reconstruiu. Tanto é que quem está próximo de Bíblia, quando vê falar em Neemias, já lembra de reconstrução. Falou na Bíblia em reconstrução, lembra de Neemias. Ele virou sinônimo de reconstruir, de refazer. Um cara que não estava legal, estava doente interiormente, mas através de um projeto, da vontade de fazer, ele se levantou. Projete, queridos. Faltam 3 meses e meio ainda para acabar esse ano. Você pode fazer muita coisa ainda, tem muito chão pela frente, dá para realizar muita coisa. O que não pode é ficar parado dizendo, aquela síndrome do desenho lá, que eu nem lembro o nome dos personagens lá, mas tinha um que falava assim, vida, céus, eu sabia que isso ia acontecer. Acho que era o Wall-E, né? Não era o Wall-E, não. Bom, os mais antigos aí que assistiam desenho na década de 80 aí, né? Tudo que acontecia, ele falava, vida, céus, eu sabia que isso ia acontecer. Então tudo de mal ele já sabia que ia acontecer. Não seja um Wall-E da vida, diga assim, em nome de Jesus, eu estou aqui, mas eu vou chegar lá, eu tenho alvo, eu tenho foco, eu tenho projeto, isso vai me levantar. Ocupe a cabeça com coisas boas, aleluia, glória seja ao nome de Jesus. Coloque-se em pé, meu querido, minha querida.